Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários para o concurso do Banrisul. Nesta daqui a gente vai estudar as administradoras de consórcios. Definição aí então para vocês na tela, mas antes de entender o que é administrador de consórcio, a gente vai revisar. Na verdade, a gente vai entender um pouquinho do que é o consórcio, né? Ele é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupos, ou seja, é a reunião de pessoas que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E elas se reúnem em um grupo. Esse grupo ele tem um prazo de duração e número de cotas previamente determinados. Eu não vou especificar aqui em detalhes o consórcio porque a gente vai ver ele mais à frente. Mas a ideia é o seguinte, vai ter diversas pessoas que vão se unir e vão colocar como se fossem valores nesse grupo. E esse grupo ele vai ser formado justamente para poder comprar um automóvel, uma casa ou então até mesmo a prestação de um serviço para os participantes que fazem parte desse grupo. Então eles se autofinanciam. Percebam que no consórcio, o pessoal que está ali dentro daquele grupo não está pegando dinheiro emprestado da administradora de consórcio. Não, eu estou colocando R$100, vamos pensar assim, vamos pensar que a gente tem um grupo de consórcio de 5 pessoas só para facilitar. Eu e mais 4 pessoas. Todos os meses a gente vai colocar R$1.000. Concordam comigo que no primeiro mês, como nós somos 5 pessoas, vai ter R$5.000 que vai entrar nesse consórcio? Bom, com esses R$5.000 aqui, já poderia ser possível comprar uma moto, por exemplo. Tá? Então, no primeiro mês, eu sozinho não poderia, porque eu coloquei R$1.000 só. Mas como a gente está se unindo e colocando nós 5, a gente vai ter um total de 5.000. Eu vou poder receber essa moto já no primeiro mês. Aí no segundo mês, todo mundo vai colocar mais 1.000, vai dar mais 5.000, vai poder comprar outra moto e passar para uma outra pessoa. A mesma coisa no terceiro mês. Se a gente fosse fazer isso sozinho, cada um de nós teria que esperar 5 meses para poder comprar a moto, porque R$1.000 cada mês, a moto custa 5, teria que esperar 5 meses. No consórcio, percebam que tem a vantagem que uma pessoa já no início recebe, outra no segundo mês, outra no terceiro mês, outra no quarto, e uma vai ter o azar de ter que esperar aí o quinto mês. Claro que, na verdade, o consórcio ele não é tão fechado assim, né? A gente tem pessoas que estão entrando no grupo, tem pessoas que estão saindo, e os grupos são infinitamente maiores do que eu estou falando aqui para vocês. Apenas para vocês entenderem essa ideia. É o pessoal que se une em um grupo, coloca dinheiro e eles mesmos se autofinanciam. Só que eles não fazem isso sozinhos. Quem administra a união dessas pessoas aqui é justamente uma administradora de consórcio. É ela que vai formar o grupo. Olha só como fica mais fácil agora. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas, porque podem sim empresas participar de consórcios em grupo, com prazo de duração. No nosso caso ali foi 5 meses. E número de cotas previamente determinados. As cotas aqui no caso seria como se fosse, por exemplo, aqueles R$1.000 ali que a gente está colocando todos os meses, tá? Apenas para vocês entenderem essa lógica aqui de maneira simples. Promovida por administradora de consórcio com a finalidade de propiciar a seus integrantes, né, de forma isonômica, ou seja, ninguém tem vantagem sobre ninguém, até porque quem recebe geralmente o bem, que pode comprar já no primeiro mês, é através de sorteio. Tem a possibilidade de lance? Tem, mas a gente sabe aí que quem não dá o lance vai ter que esperar pelo sorteio. E nesse sentido ele é isonômico, porque o que determina a chance seria o sorteio. Tá? E é isonômico também porque todo mundo vai ser contemplado ao final do prazo. De forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento, ou seja, não tem um empréstimo que está sendo feito. Na verdade, é os próprios participantes do grupo que estão colocando dinheiro. Então, a administradora de consórcio, que é o que a gente está estudando agora, ela é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado aqui, que é o grande destaque, né? A administração de grupos de consórcio. Essa é a principal função dela. Ela é constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima. A administradora de consórcio ela deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos. Então ela pensem assim na administradora de consórcio, para quem já estudou fundo de investimento, que ela é tal como o administrador é em um fundo de investimento. A ideia é bastante semelhante, só que aqui ela está administrando um grupo de consórcio, e lá ele está administrando um fundo de investimento. Mas a gente tem a mesma ideia de reunião de pessoas e tem a mesma ideia de ter uma gestora ali executando as atividades para o interesse daquele pessoal ali que faz parte desse grupo. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração. Essa é a remuneração que a administradora ganha por fazer esse serviço de reunir essas pessoas. A título de remuneração, olha só, pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. Além disso, ela também pode receber outros valores, desde que eles estejam em contrato de participação
em grupo de consórcio por adesão. Então, se cair lá em prova, por exemplo, para vocês, que a forma de remuneração da administradora de consórcio é a cobrança de juros pela atividade que ela desempenha, está errado. Ela não recebe juros, ela recebe uma taxa de administração, o que na prática é menor do que os juros. Pelo menos assim, de maneira geral, se fazer um consórcio, dependendo aí da situação, ele é mais econômico do que pegar o dinheiro emprestado. Porque no dinheiro emprestado, quando tu pega, tu vai ter que pagar juros, e esses juros ainda, eles são compostos, e vai fazer com que o valor que tu tenha que pagar seja bem acima do que tu pegou, ainda mais se o prazo for longo. Então, dependendo da situação, o consórcio nesse sentido, ele é mais barato. Agora, tem essa questão que muitas vezes talvez tu tenha que esperar um tempo até receber o bem. Agora, o que eu quero colocar para vocês é que não tem juros em consórcio. A forma de remuneração é a taxa de administração. Pode ter outra forma de remuneração? Pode ter, mas aí tem que estar previsto. Bom, os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio. Observado que, ou seja, a gente vai entrar em um consórcio para comprar um carro, por exemplo, a gente se autofinanciou. Só que, na verdade, naquele exemplo que eu dei para vocês da moto, né, que eu recebi a moto já no primeiro mês, eu ainda, teoricamente, é como se eu ainda tivesse que pagar essa moto durante os outros 4 meses. Eu ainda não tinha dinheiro suficiente para comprar essa moto. Então a moto ela serve como uma garantia. Caso eu não venha pagar as 4 parcelas que eu estou colocando lá, essa garantia ela vai ser executada, ou seja, vai acontecer a venda da moto para pagar o que eu deixei de pagar nas outras parcelas. E esse bem, então, ele fica ali para a administradora de consórcio. Ela não é da administradora de consórcio, mas ela está servindo de garantia para a administradora de consórcio poder executar e cumprir com a obrigação que eu não cumpri. Tá? Só que quando ela fica nesse sentido aí com a administradora de consórcio, a gente percebe que ela não vai se comunicar, esses bens e direitos, eles não se comunicam com o seu patrimônio. Ou seja, o que é da administradora é da administradora. O que vai vir a ser dos consorciados é deles. E isso não se comunica. Olha só, observado que não vai integrar o ativo da administradora. Além disso, a moto ali, ela não vai responder direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Ou seja, se a administradora tiver alguma dívida com outra instituição, por exemplo, não vai poder ser utilizada a moto, que ainda não está no meu nome, mas ela está servindo como garantia da operação, ela não vai poder ser utilizada para pagar uma dívida da administradora. Até porque não é dela, vai vir a ser minha, depois que eu cumprir com o prazo do consórcio. Além disso, né, não compõe o elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. Ou seja, né, se a administradora vir a falir, por exemplo. Não compõe o elenco de bens e direitos da administradora para... Aqui eu só repeti, então desconsidero. A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcio serão realizadas pelo Banco Central do Brasil. Marque isso daqui porque onde eu vi em questões de prova era o que mais cobrava. É o Banco Central do Brasil que supervisiona essas pessoas jurídicas. Nesse sentido, compete ao Banco Central do Brasil. Ele concede autorização para o funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade, e cancela a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo a abrangência e condições que fixar. Aprova atos administrativos ou societários das administradoras de consórcio, segundo a abrangência e condições que fixar, fiscaliza operações de consórcio e administradores de consórcio, e os atos respectivos administradores, atos dos respectivos administradores, bem como também aplica sanções. Então percebam aí que, de maneira resumida, cabe ao Banco Central fiscalizar as administradoras de consórcio. Tá? A administradora de consórcio ela pode adquirir cotas de grupos de consórcio, inclusive sob a sua administração. Ou seja, se ela, por exemplo, ela administra esse nosso grupo aqui das motos, ela também pode fazer parte e adquirir cotas para receber um valor. Nada impede, segundo a legislação. Então, se cair uma questão na prova nesse sentido, pode parecer contra-intuitivo, mas ela pode, tá? A administradora de consórcio, em qualquer hipótese, ela somente pode concorrer a sorteio ou lance após a contemplação de todos os demais consorciados. Então ela fica por último na fila, caso ela venha fazer parte de um consórcio. Achei interessante trazer essa informação aí para vocês justamente por essa ideia de ser contra-intuitivo. Agora a gente vai ver duas questões aí que eu achei sobre a administradora de consórcio. Esse daqui da Sebrasp. As administradoras de consórcio são empresas que têm como responsabilidade o acompanhamento da formação e da administração do grupo de consórcio.
Certo. As atividades do sistema de consórcios são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Certo também. Então, as duas assertivas ali, certo. Os bancos múltiplos com carteira comercial podem atuar como administradores de consórcio de bens, desde que designem diretor responsável exclusivamente pela atividade. Certo? Errado. Não existe essa previsão aí. Bancos comerciais, o que distingue eles, os bancos múltiplos com carteira comercial, o que distingue eles dos outros é de que ele pode captar através de depósito à vista. Agora, para poder administrar o consórcio, ele teria que ter uma administradora de consórcios dentro da estrutura. Ter a carteira comercial, ter a carteira de investimento, ter a carteira... qualquer outra das carteiras que a gente viu, não possibilita que ele consiga administrar consórcio. Tem que ter a estrutura de uma administradora de consórcios no banco. Então, resposta aí errada. E assim a gente termina então essa parte aqui de administradores de consórcio. Notem que a administradora em si a gente não precisa ver muita coisa, mas agora do consórcio tem mais detalhes que a gente vai ter que estudar. Até uma próxima aula.